Foi curioso ver a imagem de uma casa no lote onde moramos entre o final dos anos 80 e o início dos anos 2000. Aquela casa ainda não era a que eu morei, era a primeira casa, feita de estuque da infância de minha mãe. Ao lado, as construções eram bem semelhantes à memória que eu tinha do lugar, exceto pela forma como a nossa casa se apresentava. Essa foto possivelmente data dos anos 60, com uma menina na frente que poderia ser minha mãe. Esse conjunto de casas bastante singulares possuía uma implantação específica, já que os terrenos eram mais estreitos do que o comum, com metragem de 10 metros de frente por 30 metros de fundo. Ele foi idealizado e concebido por Hugo Viola, um espanhol que, segundo contam, era comunista e empreendedor, e inspirado nas construções soviéticas, implementou um dos primeiros conjuntos habitacionais do Brasil e das Américas, nomeado Jardim América. Mas essa história trata de um momento anterior à nossa ida para esse terreno, com uma casa de estuque a ser demolida e uma de alvenaria a ser construída, onde eu cresci. A primeira, onde moramos, mais ou menos até meus 6 anos de idade, chamava-se Rua Bolívia, mas era conhecida como Rua da Biquinha. Talvez pelo meu imaginário aquoso, minha contínua ida ao local com os antigos amigos que ainda moravam lá e as memórias das grandes enchentes, a ideia de uma biquinha de água sempre impregnou minha imaginação. Volta e meia, isso me vinha à tona, mas foi nos últimos anos, já bem distante física e temporalmente do lugar, que quis entender melhor essa biquinha. Conversei com os meus pais, que moraram e frequentaram durante mais de 40 anos a região. Minha mãe, com sua memória inconfundível, me revelou algumas coisas importantes sobre o local e sobre os primeiros proprietários. Já meu pai confessou ter tomado banho na biquinha quando menino. Decidi voltar a ver um pouco da Rua da Biquinha. Depois de tantos anos, olhei no Google Maps e me deparei com uma Jardim América mais adensada, com mais alagamentos e ainda pouca infraestrutura urbana. Assim, iniciei essa pesquisa de maneira muito espontânea, em busca de uma água que nunca vi, mas sempre soube existir ali em algum lugar. Das imagens impessoais da Google pude compreender muito pouco, mas descobri que em 2022, no local onde supostamente era a biquinha, foi construído um parque. Observando de cima, ano a ano, me deparei com o que foi feito. Cortes no terreno, platôs para acessibilidade e a depauperação da flora existente, com um replantio precário, descontextualizado e ainda causando muita aridez. Ao lado, porém, uma parte me chamou bastante atenção, uma pequena trilha. Achei que seria importante pisar novamente na região, quando, num dia ensolarado, mais de 20 anos depois, voltei a Jardim América e à Rua da Biquinha. Decidi, no entanto, vir pela parte de cima do parque, podendo assim nele entrar. Caminhei, vi e senti a aridez do espaço, embora acessível. Com horário de funcionamento, cercas, guaritas, além de uma tipologia de playground privado, o parque apresenta uma arquitetura bastante trivial que pouco dialoga com o contexto. Mesmo o mirante, na realidade, se trata de um cul-de-sac e não possibilita uma visual plena. A parte mais interessante do parque, que me levou até ele, inclusive, é onde há uma trilha de chão e pedras por onde descemos, que aos poucos nos ajudam a ouvir o barulho do nascente. Finalmente a biquinha aparecia, mesmo que fosse sem bica, e sim uma água corrente. Imaginei uma contaminação daquela trilha por todo o parque. Seria mesmo necessário destruir tanto e deixar somente a trilha como resquício do que era de fato? Por que não o contrário? A biquinha tomando conta do parque, incontrolável. Seria preciso reimaginar
a biquinha.